Então, o tema da nossa mensagem, mais uma vez, é 6 passos para saber se um espírito é de Deus ou do diabo. E o nosso textuário está em 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do livro de Apocalipse. João 2, 18 e 19. Estamos aguardando os últimos irmãos acharem o texto bíblico. Ok? Vamos ler então. Então diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Até aqui, podeis sentar, em nome de Jesus. Amados, o apóstolo João aqui, ele começa falando em anticristos. E depois ele diz que saíram de nós, mas não eram de nós. Como assim? Eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas o seu coração não estava entregue a Jesus. Eram simplesmente frequentadores, vamos dizer assim. Isso é um risco muito grande, e nós vamos explicar nessa noite por quê. O assunto que nós vamos tratar é bastante sério. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, tá? Porque nós temos que nos posicionar com muita seriedade para que a gente não seja enganado. Há um provérbio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você vê um metal amarelo, brilhoso, aí você pensa é ouro. Aí quando você vai ver, não é. É uma imitação. Assim também são esses falsos profetas, tá? Então, como é que essas coisas acontecem? Não é para ninguém ficar com medo. Será que eu sou a próxima pessoa a agir assim? Não, calma. Vamos entender como é que essas coisas ocorrem dentro da igreja. Como eu dizia anteriormente, há pessoas que elas estão frequentando a igreja, mas o coração delas não foi entregue de verdade a Jesus. E quem é que pode saber isso? É somente a pessoa e Deus. Porque ninguém consegue saber, nem o próprio pastor da igreja, se aquela pessoa está sendo sincera quando ela levanta a sua mão para o Senhor e diz: eu quero Jesus no meu coração. E ela realmente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só Deus que pode sondar isso, verificar isso, tá? E aí o que acontece? Há muitas exigências da parte de algumas lideranças com relação, por exemplo, a traje, a cabelo, a barba. Pode barba, não pode barba, pode bigode, não pode. O cabelo tem que ser comprido, tem que ser saia, não pode ser calça, tem que ser roupa assim e tal. O que a Bíblia recomenda à igreja
é que tudo na igreja seja feito com ordem e decência. Isso inclui as atitudes individuais, bem como também as atitudes coletivas. Como assim? As atitudes individuais dependem de nós. Eu sei que o cigarro não me faz bem. Por que eu vou fumar? Se a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo, eu não sou um médium para receber vários espíritos. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Eu também não quero condenar a religião de ninguém. Cada um crê naquilo que acha que deve crer. É um direito da pessoa. É uma liberdade da pessoa que não é dada somente pela lei, que é o caso do Brasil. Nós somos um país livre em termos de credo religioso. Mas o próprio Deus nos trata assim. Deus não nos obriga, Ele nos mostra o caminho e aguarda uma resposta nossa, em que nessa resposta a gente demonstre amor. Eu disse isso aqui algumas pregações atrás. O que é amar? Amar é querer bem, é querer ver aquela pessoa feliz, satisfeita, alegre. Amar é cuidar. Mas como é que nós vamos cuidar de Deus? Realmente, nós somos criaturas, Deus é o Criador. Mas nós podemos sim agir de maneira em que nós alegremos o coração do Senhor. Só que, como essas coisas não são faladas, não são ensinadas, as pessoas elas ficam mais como manada agrupada do que como rebanho de ovelhas. E a Bíblia diz que quando Deus olha para essas coisas, Deus diz: esse povo, ele me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estão entendendo, irmãos? Então a gente louva o Senhor, a gente canta hinos de hinários cristãos, canta louvores. Agora, não é o cantar, vou cantar para Jesus, vou cantar para Deus. É muito mais do que cantar. É você adorar, você louvar, você fazer aquilo do fundo da sua alma. Às vezes a pessoa diz: minha voz não é nem tão boa, mas a atitude do seu coração é que vale. Há pessoas que têm técnicas de canto maravilhosas, têm vozes maravilhosas, mas é como aquele passarinho que, quando chega de manhã, ele vai pousar ali no galho da laranjeira, vai fazer o cânticozinho dele ali. E o que é um passarinho? O passarinho é um animal. Nós não somos animais. Nós, seres humanos, nós somos a primícia da criação de Deus, ou seja, nós estamos em primeiro lugar. Até porque animal não tem salvação, e nós temos. Então, o que vai acontecendo? As igrejas vão se enchendo de gente. E essas pessoas, como elas não têm sinceridade com Deus, elas simplesmente aglomeram. O que tem atraído muitas pessoas para as igrejas evangélicas ultimamente? Por culpa de lideranças, por culpa de pregadores. Basicamente 3 coisas. E quais são essas 3 coisas? Primeiro, prosperidade. Já fizemos uma pregação aqui sobre isso, a teologia da prosperidade e os malefícios que isso traz na vida do crente. A segunda coisa, qual é? Curas. Também fizemos uma pregação explicando isso. A cura não é para a igreja encher de gente. A cura interessa ao enfermo, a quem deseja ser curado, seja uma enfermidade de menor gravidade ou de maior gravidade. E a terceira coisa que atrai muita gente para a igreja é milagre. Milagre, milagre, milagre. É um estardalhaço tremendo. Mas milagre, são muito poucos milagres que a gente vê realmente. Então, isso gera
na cabeça das pessoas uma grande ilusão, uma fantasia. Isso não é fé. Eu não estou dizendo que Deus não cura. Deus cura sim. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagre. Deus faz milagre sim. Só que o que deve atrair a pessoa à igreja é a salvação em Jesus Cristo. É isso que deve atrair. É o conhecimento bíblico. E também nós vamos falar disso agora. Essas pessoas que ficam na igreja aglomerando, sem ter a menor comunhão com Deus, o que acaba acontecendo com elas? Pode ser parecer uma expressão um pouco forte, irmãos, mas é uma realidade, infelizmente. Essas pessoas acabam se tornando uma espécie de idiota útil na mão do diabo. O que é um idiota? Ele está no lugar, você pergunta: o que você está fazendo aqui? Não sei. Por que você está aqui também? Não sei. Ele não sabe de nada, ele está alheio, ele está alienado. Ah, eu vou na igreja para buscar a minha bênção. Você vai para a igreja para buscar a bênção? Não, está errado. A sua motivação está errada. A bênção, ela vem como consequência. Mas você vai na igreja para buscar a tua salvação, a tua comunhão com Jesus. Para buscar poder, para você não ficar caindo em tudo quanto é tentação que passar na sua vida. Entende, irmãos? Isso é evangelho. Não é gritaria. Poxa, tem um louvor bonito, é muito lindo. Uma orquestra, um conjunto bem afinado. Só que quando tem uma orquestra com vários instrumentos, a gente acha maravilhoso. Um coral, que coisa maravilhosa. Um conjunto com aqueles teclados, enfim, aqueles instrumentos, ótimo. Mas e o coração dessas pessoas? Porque no momento que aquele louvor está sendo entoado, está sendo ministrado, Deus, muito mais do que o barulho, o som, Ele está olhando os corações. Esse é o grande ponto. E é o grave erro de muitos. Então o que acontece? Essas pessoas que se aglomeram em igrejas sem a menor comunhão com Jesus, elas têm um coração fechado para aprender a Bíblia e para praticar, porque a Bíblia não adianta você só aprender, você tem que praticar. São pessoas que são descompromissadas com o Evangelho de Cristo, ou são extremamente preguiçosas. A pessoa traz a Bíblia para a igreja, não abre, ou não traz. Ah, vou deixar minha Bíblia na igreja aqui e tal, e durante a semana. Já pensou se você tiver só um prato de comida, um marmitex? Ah, vou deixar meu prato de comida aqui, aí domingo que vem eu venho buscar meu prato de comida. Você vai passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem se alimentar? Estão entendendo, queridos? Eu falo isso com muito carinho, tá? Isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Para quê? Para que os amados irmãos não caiam nesse tipo de esparrela, né? Que é uma armadilha que se faz para pegar passarinho. Então o que acontece? A preguiça é uma das coisas mais terríveis na vida do cristão. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, essas pessoas descompromissadas, elas acabam tendo dois tipos de comportamento. Ou são preguiçosas, não leem a Bíblia, não querem aprender, elas estão voando. É como se o time estivesse jogando futebol e aquela pessoa ali no meio do gramado esteja quicando uma bola de basquete, procurando um cesto para arremessar aquela bola. Ah, é isso mesmo que acontece. Agora há um outro lado, porque o descompromisso não é somente cumprir o horário da igreja, preste atenção. O compromisso, melhor dizendo, eu falei descompromisso, mas eu quis dizer compromisso, não é somente cumprir horário. É você entender que a sua vida não é mais sua. Você entregou para Jesus. Você é dele. E você, a partir de agora, você vive para ele.
E pastor, eu vou ficar maluco, então eu não posso mais pensar, tomar minhas decisões. Muito pelo contrário. Aí é que você deve pensar assim, com a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa busca interminável que eles fazem na televisão, sei lá onde, em muitos lugares por aí, buscar o Espírito Santo. Gente, isso é bíblico. Se você entregou sua vida a Cristo, se você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo, ele vem habitar em você. Tá? E alguns pregadores dizem, o Espírito Santo está nesse lugar. Está sim, está nesse lugar. Está em toda a terra. Está em todo o universo, porque o Espírito Santo é Deus. Agora, muito mais do que está nesse lugar, está dentro de você. E se você ainda não confessou a Jesus com a tua boca e não creu de verdade no teu coração, querido, hoje é dia de você fazer isso. Não é simplesmente um ritual, tá? Mas é uma atitude de fé. Como eu dizia, então você tem pessoas descompromissadas, tá bom. Algumas delas são muito preguiçosas, não querem nem saber de Bíblia, nada. Outras, ao contrário, elas começam até a conhecer bastante a Bíblia. Só que como ela não tem o compromisso com Deus, ela não tem compromisso. Por que ela está aprendendo a Bíblia? Para ela dizer que ela é melhor do que o irmão que está do lado dela, para ela ter um jeito de se destacar, de se amostrar, de se exibir. E aí sabe o que acontece? Tanto preguiçoso como esse são instrumentos extremamente fáceis de usar pelo diabo. Está entendendo, queridos? A fé, eu já disse isso aqui, vou repetir, é aquela chavezinha, aliás é a única chave que você tem na sua vida para abrir a porta que é Jesus. E quando você abre a porta que é Jesus, você entra no reino de Deus. Então isso é muito importante, esse entendimento. A fé não é um nada. A fé é a coisa mais importante do ser humano. Mais importante até do que a própria inteligência, a capacidade de raciocinar, de analisar, de fazer um monte de coisa. A fé. Lembrem-se que na época dos discípulos, dos primeiros discípulos, vários deles não tinham letra, ou seja, não sabiam nem ler e nem escrever. Tá? Muito bem. Então eu disse que a igreja acaba formando duas massas de pessoas descompromissadas com Jesus. Alguém que não conhece nada da Bíblia, alguém que conhece muito. Mas tanto uma como a outra acaba sendo irrelevante. Porque evangelho, gente, não é teologia somente. O conhecimento teológico é importante, sim. O conhecimento bíblico é muito importante. Porém, conhecimento bíblico sem a prática do evangelho é igual a zero. Você não está praticando. É igual uma pessoa que ela fez um curso de bondade. Onde é que você fez esse curso de bondade? Eu fiz no Senai. Meu pai pagou e eu fiz esse curso de bondade. Olha as apostilas. Aí, apostila lá, ser bonzinho de manhã, quando acorda. Outra apostila, ser bonzinho quando vai para a escola, ser bonzinho quando vai para o trabalho. Tem um monte de coisa. Só que a pessoa, ela conhece todas aquelas apostilas, mas ela não pratica. Então esse é o evangelho que fica estagnado, fica preso. Na realidade não é o evangelho, né? Porque a palavra evangelho pressupõe prática. Você conhece e pratica. Muito bem. Então, essas pessoas
como elas ficam fáceis de serem manipuladas pelo diabo, a primeira coisa que o diabo vai fazer é levar essas pessoas a pecarem cada vez mais e mais e mais e mais, até destruir a reputação delas. Eu pergunto, você tem uma construção ou uma reforma na sua casa e você tem uma pessoa que infelizmente é um quadro assustador, mas é uma realidade no Brasil. Você tem um excelente pedreiro, mas esse pedreiro, ele é terrivelmente viciado em droga. Você vai dar aquela obra para ele? Ou você tem um excelente pedreiro e ele é um alcoólatra? É uma pessoa que daqui a pouco ele está trançando as pernas. Você vai dar aquela obra para ele? Você não vai. Por quê? Porque essas pessoas, elas caem em descrédito. Ninguém confia. E o diabo, ele vai trabalhando na vida dessas pessoas. Como? Lançando setas malignas. Como são pessoas fracas. São pessoas que não estão alicerçadas no verdadeiro evangelho prático de Jesus Cristo. Essas pessoas, elas vão caindo, até ficarem prostradas. E vários não se levantam nunca mais. Nunca mais. Tá? Bom, que tipos de ferramenta, né? Já falamos vários aqui, eu vou passar rapidamente, que o inimigo usa contra essas pessoas. Lembrando que eu falei de duas modalidades do mesmo grupo: pessoas que não têm compromisso com Jesus, não conhecem nada de Bíblia, ou conhecem demais, mas como não tem compromisso, aquilo ali é a mesma coisa que nada. Agora, nós temos uma outra modalidade de pessoas que são crentes fiéis, que buscam a face do Senhor, que estão ali buscando aprender sobre o Evangelho e praticar, tá? E são humildes para aprender. E essas pessoas, elas crescem na igreja. Que a igreja, gente, é o local, é a grande escola cristã que nós temos. É o local da educação cristã. E a educação, ela faz várias coisas. Primeiro, ela transforma o caráter. Segundo, ela cria novos hábitos. A pessoa que é preguiçosa, desorganizada, ela, a partir do momento que ela começa a aprender a Bíblia, o próprio Espírito Santo vai trabalhando na vida dela para que ela mude, para que ela sinta realmente vontade de acordar mais cedo, de arrumar suas coisas, organizar suas atividades e tudo mais. Então, algumas ferramentas que o inimigo usa: quebra de princípios morais cristãos, pela narrativa da irreverência e do que já está ultrapassado. Que é isso, cara? Você é crente? Ah, não, isso já era, isso já foi. Ou então aquela coisa do irreverente. O que é o irreverente? É o indisciplinado, é o desobediente, é o rebelde. Isso está muito em moda. Você liga a televisão, a banda tal, o cantor da banda tal é irreverente. Olha o que ele fez no show dele. Aí mostra lá uma atitude absurda lá que o cara fez, um comportamento totalmente descabido. Outra coisa dentro disso que o diabo ele vai fazendo, ele vai destruindo o eu das pessoas. O que é destruir o eu? É destruir a sua identidade. Quem você é? Ah, eu sou Marco Antônio da Silva, tenho 27 anos e assim, minha profissão é tal. As pessoas elas vão perdendo a sua identidade. E aí isso vai atingir o quê? Vai atingir a autoestima, tá? Porque ela vai pensar sempre o pensamento coletivo. Ela não vai pensar pela cabeça dela. Ah, meus vizinhos, meus colegas de escola, de faculdade, todo mundo está fazendo. Ah, eu vou fazer também. Ah, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer. Senão daqui a pouco eu vou ser o errado aqui na minha rua, no meu bairro. Então muito cuidado com isso, gente. Tá bom? Muito cuidado com isso.
E aí entra uma coisa que também se fala muito aí na televisão, o tal do politicamente correto. Você fica com vergonha de expressar o seu ponto de vista. Você tem que falar o que você pensa, sim, com educação, sempre com educação, sempre respeitando as pessoas, mas você é você. Não se troque, não se venda, não se dê, não se alugue. Ah, vou me alugar, vou me emprestar um pouquinho. Não! Porque no mundo espiritual isso tem uma repercussão muito grande. Você é homem, você é do sexo masculino. Então essa é a sua identidade. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Ah, mas que isso, pastor? Se eu falar isso no meu colégio, eu vou ser lacrado. Fique lacrado. Você quer ser lacrado onde? Dentro de uma latinha, dentro de uma caixinha, dentro de um vidro? Ué, deixa aqui. O que é lacrar? Lacração. A pessoa fala o que ela quiser e você vai dar ouvido a essa idiotice que estão falando de você se você for muito bobo, muito tolo. Estão entendendo, querido? Tá? Você é você. Deus fez a irmã, Deus fez o irmão. Alma gêmea, não tem alma gêmea não, tá bom? As almas são individualizadas. A única coisa que não dá para copiar é o ser humano. E o ser humano, segundo a Bíblia, ele é composto de corpo físico, alma e espírito. É assim que nós somos. E aí, queridos, quando o diabo ele começa a quebrar o eu das pessoas, ele vai promovendo medo. A pessoa está com medo porque está gorda. Eu não vou botar essa roupa, se eu sair na rua, minhas colegas vão achar que eu estou uma baleia e não sei o quê. Mas você encontrou, daí, qual o problema? Sai, está gordinha, está fofinha, está gordinho. Qual o problema? Vai morrer? Vai. E a pessoa que é magra, esquelética, magricela, ela também tem o direito de ser magra. Ela não quer engordar, a outra quer ser gordinha. Estão entendendo? E aí entra a questão de várias coisas. Por exemplo, racismo. O racismo está muito mais no complexo de inferioridade de muitas pessoas do que na própria sociedade. A sociedade brasileira é racista. Eu duvido. Seja um bom profissional. Quem é o maior jogador de futebol do mundo? Nunca teve nenhum igual a ele. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. É brasileiro. Ele foi barrado em algum lugar? Não. Altamente competente, atleta dedicado, responsável. Entenderam, irmãos? Então, muitas coisas, as pessoas começam a aceitar como verdade, e aí no mundo espiritual, queridos, as legiões de demônios se valem muito disso aí. E aí tem uma série de outras consequências, né, desse estado de coisas, tá? Então prestem sempre atenção nisso. Evangelho, eu preciso ter compromisso com Jesus. Eu preciso crer que Jesus é Deus. Jesus não é bonequinho de pendurar em parede, não é bonequinho de pendurar em retrovisor de carro. Esse boneco com aquela cara ali, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que os pés do Senhor são como latão reluzente. Jesus é Deus, irmãos. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele passou sim, ficou esquálido, ficou magro, sofreu por amor a nós na cruz do Calvário. Só que ao terceiro dia, depois da sua morte, Ele ressuscita e Ele é vivo. Bom,
algumas verdades bíblicas bem rapidinho, que é importante nós ouvirmos. Nós vimos no nosso texto aula dos anticristos. Quem são os anticristos? Será que é o meu vizinho? Gente, eu pensei que o anticristo tem muito por aí. Olha só, o apóstolo João escreveu isso aqui na época da formação da igreja, dos primeiros discípulos. Tinha naquela época e tem até hoje. E quem são essas pessoas? São essas pessoas que negam Jesus como Senhor, como Salvador. Eles até falam de Jesus. Tem propagandas aí na internet que você vê um personagem, um recorte de um filme, né, um vídeo curto ali, aí uma pessoa vestida de Jesus, aí andando com cabelão, aí todo mundo fica ali e tal, aí você fica penalizado, aí você vai atrás, puxa, que filme lindo, isso aqui está me levando aonde? Aí você vai, a igreja tal, aí você começa a frequentar, começa a aprender, e você vai comer ali veneno doutrinário, aquilo vai te matar, espiritualmente falando, porque são falsos profetas. Então, meus queridos, muito cuidado. A gente não fica aqui domingo de manhã, 8 horas da manhã, em intercessão, em consagração, não é troco de nada. Se as pessoas tivessem noção do valor disso, é uma guerra espiritual que nós estamos travando e estamos vencendo a cada dia. E a sua vida muitas vezes fica presa, parada, estagnada. Você não consegue fazer absolutamente nada. Por quê? Porque você está preso no mundo espiritual. João 8,44 diz assim, Jesus falando aos judeus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, olha aqui, hein? É Jesus falando do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui não é curso para a gente aprender sobre a vida de Satanás, não, tá? São algumas passagens bíblicas para você saber com quem você está tratando. E se você for crente frouxo, relaxado, descuidado, preguiçoso, ele vai passar a cauda em volta do teu pescoço. E você, mesmo frequentando a igreja, você vai ficar escravo dele. Como tem muitos. Gente está na igreja, está cheirando cocaína. Gente está na igreja, está aí tendo relação sexual fora do casamento. Tem muitos. Muitos. Então, ou você se posiciona como filho de Deus, porque não tem meio termo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. É assim que é, queridos. E esse pastor está exagerando. Que pregação, mas... vou desligar o YouTube. Pode desligar. Desliga. Vai para o TikTok, fica fazendo dancinha lá. Nós estamos aqui, queridos, para você me entender, você que está na sua casa. Nós estamos aqui para levar o Evangelho tal qual ele é. A igreja precisa ser alertada, as pessoas precisam ser alertadas. Há um mundo de enganos. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso é o apóstolo João falando. Quem é o apóstolo João? É o discípulo que Jesus amava. É o que na Santa Ceia ele recosta a cabeça no peito de Jesus. É aquele discípulo que Jesus na cruz, ele confia a sua própria mãe Maria aos cuidados dele. 1 João 2,21, parte B do versículo, diz assim: nenhuma mentira vem da verdade, ou seja, em Jesus não há mentira nenhuma. Por quê? Porque João 14,6, você que está vendo aí na sua casa, você pode voltar o vídeo, anotar a referência bíblica. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós falamos de mentira ou falamos de verdade? Onde é que está a verdade?
Há políticos aí que falam: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que essa verdade tem nome. Ele está dizendo aqui, ó, Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe outra verdade, só Jesus. Então, queridos, entenderam? O diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade. E o mundo está no maligno. Está no maligno. Ah, mas o mundo é tão gostosinho, mas está no maligno. Tá? As produções literárias, produções culturais, seja de filme, seja do que for, seja de Hollywood, seja da Europa, as mensagens, dificilmente você vai ver um filme com uma mensagem que te edifique, ou que fale acerca do Evangelho verdadeiramente, dificilmente. E quais são então esses 6 passos para saber se um espírito é de Deus ou se é do diabo? Então aqui a gente continua, né? Nós lemos o texto áureo em 1 João, vamos continuar em 1 João. Só que agora nós vamos passar para o capítulo 4 e vamos ver dos versículos de 1 até o 6. Primeiro passo, versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Falamos aqui dos anticristos, falamos dos falsos profetas. Olha só, você está num lugar qualquer aí, de repente uma pessoa incorporou um espírito, aí diz: não, esse espírito é o espírito do doutor fulano, que viveu em 1900 e não sei o que, e ele quer falar contigo. Aí o espírito vai, muda a voz da pessoa, fala contigo, você fica ali parado, estático. Por quê? Porque é uma coisa sobrenatural que está acontecendo. Aí você pergunta para aquele espírito: como é que está minha mãe que já morreu? Aí ele vai dizer: sua mãe está muito bem, não sei o que, vai falar um monte de coisa. Aí eu pergunto: como é que você sabe que aquilo que aquele espírito está falando é verdade? Como é que você sabe que aquele espírito é o Dr. Fritz, é o Dr. Einstein, é o Dr. sei lá quem? Como é que você sabe? Você não tem como provar. Então o apóstolo João, ele está nos ensinando aqui. Primeira coisa, então, você viu o espírito, você tem que provar. E aqui no versículo 2 diz: nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Queridos, muitas religiões, muitas pessoas pelo mundo afora dizem que Jesus veio ao mundo em forma somente espiritual. Ele não era homem de verdade, ele era um espírito evoluído, e cada um dá uma versão diferente. Então o apóstolo João está ensinando: se o espírito é de Deus, ele vai dizer com a boca dele, espírito, Jesus Cristo veio em carne. Tá bom? Então, e o contrário, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então é o terceiro passo, tá? Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e este que está já no mundo. Como assim? Gente, o mundo jaz no maligno significa que o mundo ele está envolvido numa grande nuvem espiritual maligna. Olha o que é ensinado para as crianças. Olha os desenhos. Pega os desenhos do Walt Disney. Você tem Mickey, aprendiz de feiticeiro. Feitiçaria é magia, gente. Magia é invocação de Satanás, é satanismo. Nós temos, não é lá na Europa não, nós temos aqui no Brasil já várias igrejas do diabo que cultuam o diabo. Vocês sabiam disso? É real. E não é de hoje não, tá? Não é de hoje não. Isso há mais de 30 anos. Pelo menos. A luta, ela não é fácil não. Aí no versículo 4, o apóstolo João diz:
Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que é maior que está em você do que o que está no mundo? O que tem dentro de você? Nós acabamos de falar aqui no início da pregação. O quê? O Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo está em nós. Ele é muito maior do que qualquer demônio, do que qualquer coisa, do que qualquer... Tá? Então, isso é o quarto passo. Você tem, não é tomar posse, tome posse. Posse, não tem que tomar posse, é sem terra. Isso é propriedade sua. Deus te deu. Você é salvo. Teu nome está escrito no livro da vida. Se é que você é de Jesus mesmo, tem compromisso com Ele. Eu não posso dizer, mas o Senhor pode, e você também pode. Estão entendendo, queridos? Não é para trazer dúvida para a tua cabeça essa pregação, não. Muito pelo contrário, é para deixar a coisa límpida, clara, cristalina, uma água cristalina, a água da vida, porque Jesus é cristalino, Ele é a água da vida. Passo 5. O versículo 5 diz assim: do mundo são quem? Esses espíritos. Por que o João, o apóstolo, chama espírito do anticristo? Porque nega Jesus. Tudo aquilo que nega Jesus é do anticristo, gente. Então, João escreve aqui: do mundo são. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Agora, chega um crente numa praça, abre a Bíblia e começa a pregar em voz alta. Na praça, tá? E normalmente tem só os pombinhos e meia dúzia de pessoas que passam para lá e para cá. Daqui a pouquinho vem a guarda municipal: que está fazendo aí? Que não sei o que não sei o que lá. Não é assim? Agora, bota uma roda de pagode, bota um rock ali com bastante maconha, vê se alguém vai interromper. Não vai. Não estou acusando autoridade, não. O que eu estou dizendo é o que acontece na prática. O Brasil é um dos piores países do mundo em termos de folclore. Nós temos a praga chamada carnaval, onde o país para praticamente 4 dias, para de trabalhar, para de produzir, na pior pouca vergonha. As mulheres brasileiras no exterior têm fama de prostituta por causa de carnaval, por causa dessas emissoras aí, e não é de hoje não. O Brasil é procurado por turismo infantil, nossas meninas, nossas crianças. Aí vem o gringo do país desenvolvido, mas a mente dele é a mente do anticristo, é uma mente devassa, uma mente impregnada de sujeira, de nojeira, de pornografia, e ele vem aqui atacar as nossas crianças, porque no país dele, se ele fizer isso, ele vai preso, pega até uma prisão perpétua, dependendo do país. Agora o Brasil fica fascinado com o gringo. Tudo bem, nós temos que receber bem sim o estrangeiro, e a Bíblia ensina isso. Agora, lei é lei, decência é decência, moral é moral. As nossas mulheres são tidas como levianas lá na Europa. Quando vai uma brasileira para lá procurar emprego, muitas vezes o europeu já olha já com má intenção, porque é brasileira. Só que tem uma coisa que essas emissoras aí, se você jogar no vaso sanitário, o vaso devolve. Ele fala assim: aqui é só cocô. Essas emissoras eu não aceito. De tão imundas, de tão nojentas, de tão asquerosas, cínicas. Elas falam contra o racismo. Me dá uma propaganda de carro bonito, zero, com negro dirigindo. Me dá uma propaganda de fralda, onde tenha 30 crianças negras e uma só branca. Não tem, é o contrário. Eles botam 30 crianças brancas e um pretinho, aí fralda não sei o que lá. Me dá um âncora de programa. Um âncora, o que é âncora? É o apresentador. Me dá um âncora de um programa que está aí
no Brasil há mais de 10 anos, que seja um criolinho, que seja um pretinho. Cadê? Não tem. Vocês estão entendendo, gente? E eles dizem que nós somos racistas. É muito cinismo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então vê se você abre teu olho a partir de hoje. Aprenda a pensar. E o último passo. O apóstolo João diz, preste atenção. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. É assim que é. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é o espírito da verdade? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. O espírito do erro é o diabo e as legiões de demônios que tem por aí. Eu não vou aqui ficar fazendo marketing para Satanás, não. É uma criatura que já está até condenada já pelo Senhor. Mas olha, muito cuidado, tá? Muito cuidado a partir de hoje. Eu vejo, quer dizer, vi já por mais de 20, 30 anos em igrejas pelo Brasil afora, pessoa cantando musiquinha contra Satanás, aí parecia programa de auditório. Bate o pé no chão, irmão. Bate, irmã. Satanás está debaixo dos teus pés, dos meus pés. A pessoa está adulterando, está bebendo, está fazendo um monte de coisa errada, compra os outros, não paga. Não tem palavra, fala que vai fazer uma coisa e não faz. Aqui nessa cidade eu estou farto disso. Todo mundo me promete que vai fazer uma coisa e não vem, e não faz. Eu não espero mais sentado, não. Eu espero deitado e coberto, ou com ventilador, assim, porque não vai fazer. E nós não devemos ser assim, meus irmãos. É por isso que eu digo, membro de igreja de Jesus, de verdade, tem que ser exemplo para essa sociedade aí, caída, cínica, mentirosa, enganadora. Nós somos a luz do mundo, porque Deus confiou isso a cada um de nós. E você, meu irmão, minha irmã, você não pode se acovardar. Fique em casa. É crente SBT, crente em casa, cinema em casa, tudo em casa. A pandemia já acabou. Vem para o campo de batalha, vem para o quartel aqui, quartel de Jesus. Não é meu, não. Vem aprender as táticas estão aqui. Prove os espíritos. Veja se aquele espírito maldito, se é de Deus ou se não é. E quando a tua vizinha chegar e dizer, tua mãe incorporou aqui, corre aqui que ela quer falar contigo. Aí você sai igual uma tonta aí, minha mãe que já morreu, está incorporada. Você vai falar com um demônio. E por fim, queridos, só existe um Espírito da parte de Deus que abençoa o homem. E esse Espírito chama Espírito Santo de Deus. Só este. Vou falar outra coisa, hein? Para com essa historinha de anjo. Gente, eu vejo isso direto. Em estados do Brasil diferentes por onde eu passei, vi isso e continuo vendo. Não, pastor, porque eu dei ordem ao anjo Miguel, ao arcanjo não sei quem. Você vai dar ordem para quem? Você virou Deus? Quem dá ordem para anjo é Deus. A nós cabe pedir, clamar, suplicar, implorar. É isso que nós fazemos diante de Deus. Então, esquece anjo. Tem seita aí, maldita, que a pessoa diz que teve revelação de anjo. Olha o transtorno. Aí você olha um crente direitinho, olha com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia está debaixo do braço como se fosse desodorante. Porque na mente, no coração, não passa. Entendeu, irmãos? A coisa é muito mais séria do que vocês podem imaginar.
O diabo, ele engana, ele é enganador, ele é pai da mentira. Ele é especialista em psicologia humana, ele sabe seduzir, ele sabe arrastar, ele sabe manipular, ele tem as narrativas dele para nos enganar. Eu não estou dizendo que ele é fortão, não, nosso Deus é infinitamente mais poderoso. Aliás, é o todo-poderoso, é o único. Sabe por que Deus é todo-poderoso? Porque não há mais poder em ninguém, somente em Deus. Então, você vai adorar Jesus. Eu adoro Jesus, mas eu também, porque eu herdei da minha família, né, pastor? Tem a entidade tal, tem o santo tal, que eu gosto de botar minha velhinha para ele, tem a entidade tal, a entidade... Gente, não é assim. Deus é único, fé é única, porta para entrar no reino de Deus é única, é Cristo, é Jesus. Não tem várias portas para entrar. Jesus diz, eu sou a porta. Então, como eu falei, 1 João 5,18 diz assim, e nós estaremos encerrando. Olha só, aqui o apóstolo João ele vai falar sobre pecado, vai falar sobre Deus, vai falar sobre quem é Jesus. Por favor, prestem atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha só, mas eu não posso pecar? Pode, não deve, mas pode. E eu vou dizer mais para vocês, até o nosso último dia aqui nessa terra, como gente, como ser humano de carne e osso, a gente vai estar propenso a pecar. Nós somos falíveis, a nossa natureza humana, porém, nós recebemos o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo, ele é a nossa bússola. Ele nos dá sempre a direção, que é Jesus. Pastor, como é que eu faço então para não viver pecando? O pecado atrai por causa da nossa carne. Falar mal dos outros é bom, oh que delícia. Se tiver um fofoqueiro então ali, já que fez curso aí na universidade da vida, né, um fofoqueiro mesmo, com pós-doutorado, aí que é gostoso. Porque ele vai falar da vida de todo mundo, ele vai dar detalhe, ele vai falar da mulher de fulano, do marido de Beltrano. Agora eu pergunto, você vai se prestar a isso? Você, como ovelha do Senhor, como servo de Deus, vai ficar ouvindo fofoca de vizinho, ou de parente, ou seja, de quem for? E você também não vai fofocar. Porque se você tinha essa predileção, esse tempo já passou, já acabou. Então, voltando ao texto, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que é maligno? É diabo, é o mal, tá? Ele não toca no crente compromissado com Jesus, tá? Não é o crente borboleta com soluço, que hora está voando aqui, aí dá um soluço, aí vai voar mais baixo, aí dá outro soluço, vai lá no chão. Não. Tem gente que faz musiquinha dizendo, que o mundo te faz cair. O mundo não faz cair ninguém, não. A pessoa cai porque quer. Agora, como o mundo jaz no maligno, tudo que o mundo te oferecer é para você pecar, é para você sair da presença de Deus. Tá? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Novamente, o apóstolo João está falando em outro texto, tá? E para fechar, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, nós falamos espírito do erro, falamos espírito da verdade. Tá? E aqui, em outro texto, o apóstolo João está dizendo, no que é verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha só, queridos, está sendo chato, né? Toda hora eu estou falando olha só, mas é para você acordar, não pode dormir agora. Eu estou cansado também. Hoje eu saí, viajei, fui lá no Rio, voltei e estou aqui. Dirigi mais de 8 horas.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus, Ele é o verdadeiro Deus, meus amados. Jesus é Deus, a Bíblia está dizendo. Quando você pensar em Jesus, quando você for orar a partir de hoje, tá? Entenda isso, que você está orando ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro. Amém, queridos? Tá? Então, estes são os passos que nós temos para discernir espíritos e para nós ficarmos firmes com o Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar.